Fala pessoal, tudo bem? Raniel Campos aqui, bem-vindos ao meu canal Teologia e Tradução. Hoje eu não vou estar traduzindo um texto, nem traduzindo um vídeo. Eu vou estar falando sobre um tema muito recorrente atualmente, que não é fundamental à igreja, ele não é teologicamente relevante, mas se faz necessário fazer um vídeo sobre isso, onde eu vou estar falando sobre a aparência de Jesus. A gente vê que esse não é um tema em si tão necessário porque a própria escritura já não quis relatar muito sobre isso, né? A gente sabe que o relato de Isaías 53, 2 e 4 deixa bem claro que nenhuma formosura havia, e a ideia do texto, eu vou estar colocando ele aqui, é justamente falar isso, que em Cristo não havia nenhuma diferença física que o separasse, que o diferenciasse de um homem de sua época, de um homem de sua região. Porém, como isso vem sendo usado para movimentos, todo tipo de grupos que tentam colocar Jesus nos seus movimentos, arrancá-lo do cristianismo e colocar em seus movimentos para poder dar algum tipo de autoridade a eles, se torna necessário falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo é que Jesus fez questão para os seus discípulos, e as escrituras deixaram bem claro que Jesus queria deixar três coisas fixadas na nossa mente. A primeira é que ele acreditava, porque partindo do princípio que as escrituras definem o caráter de Deus, de Cristo, e mostram quem ele é, a gente vai se basear nelas para poder dizer aquilo que Cristo era ou não era, né? Atualmente, o mundo entende que Jesus foi um homem de amor, que tinha um cuidado pelo próximo e etc. Porém, o único livro, né, o único material do qual a gente tira essa informação são as escrituras. Ou seja, né, a gente não pode separar um versículo e colocar ele como a base para o personagem Jesus. Então a gente tem que pegar toda a escritura, todo o livro, e assim a gente vai compreender quem Jesus era em sua totalidade, ou pelo menos o que decidiu se revelar a nós através da sua escritura. E a primeira coisa é que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, né? Em João 14,6 ele deixa isso bem claro, esclarece isso a todos nós, unificando assim a verdade, tratando uma verdade absoluta, dando uma direção absoluta, que é ele mesmo. Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. A segunda informação que ele deixou para nós, que é bem claro também, que está em João 8,58, é que ele é o próprio Deus. Nessa declaração, ele afirma categoricamente que ele é o próprio Deus encarnado que veio em nosso favor. Outra coisa que quebra muito, né, com esse mito de ser um Jesus, um homem de espírito elevado. Não. O próprio Cristo se declarava sendo o próprio Deus. Nós não podemos chamar ele de um Deus de amor, de um homem, né, de amor, se a gente excluir o que ele achava dele mesmo, né, o que ele pensava de si próprio, o que ele declarava sobre si próprio. E a última, que está em Mateus 16,16, que ele é o Filho de Deus, né, que acaba sendo um complemento da segunda verdade. Essas três verdades praticamente definem o que Jesus queria deixar claro sem nenhuma dúvida. Qualquer coisa que passe disso não é relevante a nós. Mas a gente vai tentar esclarecer e entender como Cristo era no seu tempo, enquanto ainda estava entre nós. Uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar, e na minha perspectiva é uma das coisas mais lindas do Evangelho, é a sua capacidade de manter-se intacto em sua estrutura, porém ele conseguir se encaixar perfeitamente em qualquer cultura. Antes da gente focar em qual seria o rosto de Cristo entre nós ainda, a gente tem que ver como Cristo se apresentou para povos do mundo inteiro, com culturas diferentes, com perspectivas diferentes. Esse vai ser um vídeo onde eu vou mostrar muito mais fotos, quadros, do que falar. Eu quero começar mostrando para vocês, por exemplo, algumas figuras de Jesus na história. Essas figuras elas não estão necessariamente fundamentadas em especialistas, em pessoas que fizeram uma análise sobre como poderia ser. Não, mas sim
cristãos, homens devotos a Deus, que fizeram artes, fizeram trabalhos para poder se relembrar, para que eles pudessem ter a sua cultura, que a cultura cristã permeasse em todas as áreas da arte. Então, por exemplo, quando a gente coloca aqui um Jesus sírio, né, vocês estão vendo agora a foto, ele vai ser totalmente diferente de um Jesus asiático. E agora vocês vão ver aqui, por exemplo, um Jesus etíope. E aí agora vocês veem um Jesus europeu e vocês reparam que todas essas figuras são completamente diferentes uma das outras. Porém, elas anunciam as três verdades que eu falei no início do vídeo. Porque a grande chave de Cristo, a grande relevância de Jesus na história não era como ele aparentava, mas sim o que ele dizia e o que ele era. É por isso que se torna tão belo você poder apreciar Cristo entrando em qualquer cultura e ao mesmo tempo que ele respeita essa cultura, esse novo país ao qual o cristianismo chega e se instaura e predomina, ao mesmo tempo ele consegue tirar o que tem que ser tirado, mas a beleza da cultura que provém da criatividade de Deus permanece. Então essa é a grande riqueza de Cristo, ele poder entrar em qualquer cultura sem um rosto, e aquela sociedade, aquele grupo traz para si um rosto, e aquele rosto é o rosto de Cristo, e é o rosto que faz sentido a elas. Porque no momento que Jesus é um homem a qual nenhuma formosura havia e é um homem comum entre todos, isso significa que ele pode ser comum em qualquer cultura. Ele pode ser um homem asiático normal como qualquer um europeu como qualquer um latino-americano, um norte-americano, um africano. A cultura, Jesus consegue entrar na cultura e de maneira doce, sutil, ele se torna um rosto familiar para qualquer cultura. Essa é a riqueza da Bíblia, não esclarecer como é o rosto de Jesus. Bem, dito isso, essa informação rica e maravilhosa, vamos a uma questão um pouco mais histórica sobre como seria o rosto de Jesus. Eu acredito que a melhor maneira para que a gente possa compreender como Jesus era é ouvir os testemunhos das pessoas mais próximas de sua época. E é por isso que eu vou estar colocando aqui as primeiras pinturas, as imagens mais antigas que a gente tem datada de como Jesus era apresentado em pinturas, em imagens, porque um homem que viveu no século II, no século I e faz uma pintura a respeito de Jesus, ele está muito mais próximo da cultura, muito mais próximo do povo, do rosto dessa região, de um Jesus realmente histórico, de um Jesus realmente focado na sua aparência histórica, do que homens séculos posteriores, né? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui desde o século I, II, III, IV, todos os que forem datados, né? Pelo menos assim, até o século V, VI, para que a gente possa ver como eles começaram a pintar Jesus, como é que ele era apresentado nessa região tão próxima, né? Comparado a nós, de Jesus. Após isso, a gente vê na imagem desses pintores, né, mostrando como era Jesus. Outro testemunho muito interessante é a aparência do homem do Oriente Médio, né? Jesus nasceu por essa região, então a gente se atentando especificamente onde Jesus nasceu, como esses homens são hoje, como eles eram 100 anos atrás, como eles eram 500 anos atrás. Será que tem pinturas de homens daquele período, não necessariamente de Jesus? Sim, e eu vou estar mostrando aqui para vocês agora também pinturas de homens daquela região, próximas da de Jesus, só que não são pinturas de Jesus, mas pinturas de homens comuns da época. A questão da pintura é praticamente a câmera que eles tinham naquela época. Nós sabemos que não era uma pintura perfeita, mas alguns traços podem revelar muito para nós. Ou seja, vendo as imagens de como Cristo era pintado, como eu mostrei, vendo as imagens de homens da época, pinturas da época, que também batem junto com a figura de Jesus, a gente consegue ter uma visão média de como Cristo era. E não é uma resposta a qual eu vou dar. Eu não sou o especialista, eu sou apenas o expositor das pinturas, dos testemunhos de homens que já se foram, mas estavam muito mais próximos de Jesus do que eu e do que vocês estão. Muito mais próximos do que eu e do que você de Cristo. É uma conclusão que nós temos que tirar, mas a conclusão mais importante é que eu falei lá no começo. Essa discussão ela é saudável numa ideia de conhecer, de aprender, mas quando a gente entende
que é irrelevante, a gente consegue entender verdadeiramente o que Cristo veio fazer aqui na Terra. Não expor o seu rosto, mas expor a sua mensagem e a sua salvação, que só vem a partir da cruz. É o ponto central do Evangelho. Quando a gente entende que hoje, né, a luta pelo ego, pela aparência, para que o meu rosto fique eternizado, né? A gente vê que imperadores, homens importantes, eles queriam ter a sua imagem fixada por gerações e gerações. Mas Jesus não tinha esse intuito. O intuito de Cristo era revelar a sua verdade absoluta e não o seu rosto. E isso o separa de homens comuns. É aí que Cristo se difere, é quando ele abre a sua boca e revela que a salvação chegou para judeus, para gregos, para todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês possam ter entendido junto comigo que o Evangelho não tem cor, não tem uma cultura, não tem um povo. O Evangelho é isso, é a plena... é a não necessidade de aparecer fisicamente, mas ser. Que a gente possa entender isso e viver isso. Desejo a todos uma boa noite, porque aqui que eu estou gravando dia à noite, e fiquem com Deus.